Esta semana, muito adequadamente, como Maria e Aníbal, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se natalício. João Miguel Tavares declara-se privatizado, depois de Cavaco ter promulgado a privatização da TAP, e Pedro Mexia sente-se ex. Está reunido o Governo Sombra, o último de 2014. Ora então, viva, sejam bem-vindos na semana em que Cristiano Ronaldo se viu imortalizado em bronze, um assunto que não tem muito que se lhe diga, mas a que voltaremos mais adiante se nos sobrar tempo e se nos faltar assunto. Antes, a consoada, empanturraram-se de rabanadas na consoada deste ano. Posso começar? É que eu, se é para empanturrar, estou cá eu. Eu devo Pensava que era para a rabanada. Não. Eu gosto muito de... Eu acho que nada celebra o nascimento do Messias como a ingestão brutal de fritos e refeições mesmo valentes. E nessa medida, eu concordo quando se diz que o Natal é quando um homem quiser. No meu caso, é 3 vezes ao dia. Tudo o que seja enfardar forte, eu sou a favor. E estas festividades são só sempre... somos vegetais, pá. Eu? Nós de vez em quando não, comemos contigo. Tu tens tanto coisa. Tu metes a batatinha de lado e agora estás aí a armar em campeão da caloria. Então, mas tu vens revelar publicamente... O que é que eu ponho de lado? O que é que eu ponho de lado? Já é falso. Farto-me de comer. Então, o meu Natal... E põe de lado para que lado? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Por amor de Deus, eu ponho para dentro, tudo dentro... Porque isso, por acaso, para onde define, não é? Vai tudo para o meu bandulho. O meu Natal se arruma, o tradicional é muito importante. bacalhau, o tradicional polvo, não sei se é que há várias tradições há família de todo o lado do país, e há sítios onde se come polvo, eu como tudo. No meu Natal teve o tradicional bacalhau, o tradicional polvo, o tradicional leitão, sim, leitão, houve leitão, e enfim, várias coisas tradicionais e vieram todas para o meu bandulhinho. E os presentes foram aquilo que tinham pedido? Não pedi nada. Tu não recebeste nada? Não, recebi, mas não peço nada. Eu recebi o meu presente favorito, eu até trouxe para mostrar. Sério? Sim, porque deu-me para uma bonita, profunda reflexão sobre a obra fragmentária que atinge todos os membros deste painel. Em estrangeiro? Exatamente. Isto foi uma coisa que te deram. E que não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Mas eu acho que é um indireto a dizer, João Miguel, concentra-te no teu verdadeiro caminho, percebes? Alguém quer que tu escrevas coisas, é? Alguém quer que eu escreva coisas. Portanto, sabes quem não me deu, pelo menos. Sabemos um vasto número de pessoas que não me deram. Ao caso, posso dizer qual foi o meu presente favorito? Sim. Já agora até para... Não, mas o João Miguel ainda ia... Eu ia estender. Desculpa. Não, era só para dizer. Eu trouxe para aqui também por identificação. Todos nós aqui somos autores de obra fragmentária. Reuniões de crónicas, de posts de blogs. E, portanto, estamos a precisar de começar a produzir obra com mais de 200 páginas. De seguida. O Pedro Mexia teve presentes? Ou ninguém gosta de si? Ninguém gosta de mim e não houve presentes. Mas eu presenteei-me, como sempre nas quadras festivas ou não houve presente? Ou nas ausências... Mas que ninguém te deu nenhum presente? Não, há uma política familiar anti-presentes. Mas, é sério? É verdade. É assim, nas famílias protestantes é assim. As namoradas mandam, sei lá, bonecas de voodoo com coisinhas lá em cima. Exatamente, uma delas pelo menos. Uma delas, uma coisinha lá em cima, ou uma delas manda um ex-namorado? Exatamente, é a segunda hipótese. Houve um momento muito interessante, que é o momento que eu me permito sempre nas férias ou quando estou fora de Lisboa, que é ver televisão em doses abundantes, sobretudo os canais que não vejo habitualmente, e o que eu gostei mais de ver foi uma obra de arte que foi exibida no Rio de Janeiro, aquela... Não é essa. Na CMTV, que é um canal que eu não vejo habitualmente e tenho pena, agora pelo que vi no Natal, que foi uma obra de arte que já pode ser candidata ao Prémio Turner de Artes Plásticas, que é um loop de João Perna a sair da carrinha durante 3 horas. A sério, eu vi uma notícia, era a carrinha, um GNR, João Perna a sair com sacos de pá. É só isto, em loop. Durante várias horas... É o prémio Turner, mas é o prémio Ted Turner. Com comentários por cima, a dizer...
Atenção, alopécia. Era porque não havia nada, era um senhor que era careca, tem um bocado careca, sacos de plástico, estava a chegar a casa. Era isto. Sabes que já tinha havido E foi antes... fascinante. Era Então, a capacidade de fazer durar que aquilo. supostamente O automóvel, José Sócrates sim. Exatamente. E também saiu do Automóvel aeroporto. descaracterizado, grande palavra. E também 4 horas de um púlpito onde iam ser Esse também foi anunciadas bom. as medidas de coação, mas essa não foi só a CRTV, Essa não foi só a foram CRTV. todos os canais. E estes- Teatro absurdo. Os presentes do Ricardo. O meu... O Ricardo tem muita gente que gosta Eu dele e, digo... portanto, tem muitos presentes. Já eu digo prenda, não pertence à classe social em que se diz presentes. E a minha prenda favorita... Pá, isso é tão... Eu recebo, não. eu digo vermelho, digo funeral e digo prenda. E digo sanita. A minha prenda favorita, Carlos, e já agora ainda bem que chegámos aqui, que sou o último a falar, a minha prenda favorita foi o convívio fraterno entre todos os meus familiares e amigos. Na célula mais Numa sagrada da Estou a sociedade. brincar, estou a brincar. Foi um luxuoso relógio. Era só isto. Não está lá. Não, é trouxeste? mentira, é mentira, nem sequer. Eu pensei Não. que era... Ninguém te dá nada, não é? Faz mais contraste com... Aldrabice. Pronto, então vamos distribuir as pastas ministeriais. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do arquivamento. De um arquivamento em particular já ou eu. dos arquivamentos em geral? Já isso. Bom, eu acho que podemos começar a... Pode ser arquivamentos em Particularizar. geral, porque o que não falta para aí são arquivamentos. Pronto. Mas eu há gostava... arquivamentos e arquivamentos. Eu gostava que hoje nos debruçássemos um pouco mais amiudadamente sobre o arquivamento do caso dos submarinos. Até temos que arranjar assunto para depois não Exatamente. termos de falar da estátua do Cristiano Ronaldo. Exatamente. Nem pensar nisso. Não. Eu propunha então... Não pode passar. Qual foi o arquivamento da semana? Foi o dos submarinos. Esta semana arquivou-se o caso dos submarinos. Foi um arquivamento que continua... As pessoas pensam, às vezes, que é como as sequelas, não é? O primeiro filme é engraçado, o segundo já não tão bom. Nisto dos arquivamentos, ao fim do 13º, nós continuamos a achá-los interessantes. E este tem muitos factos curiosos. Como o Freddy Krueger. Exato, o Freddy Krueger, já logo o filme de estreia era ótimo, quanto mais os outros. E este arquivamento, há pormenores no, como é que se chama, no despacho de arquivamento, não é? Eu sei que o Carlos tem Tomei nota citações de coisas. para citar. Bem, o despacho de arquivamento diz, por exemplo, que na altura Ministro da Defesa Paulo Portas ultrapassou o mandato que recebeu do Governo e que o negócio foi opaco. Ora, aí está. Era isto? É isto que tu precisavas. Ultrapassou o negócio. E há mais coisas. Há mais coisas sobre mas- ilegalidades sim. que não configuram crimes. Mas depois eu não tenho mais nada para dizer para lhes passar a bola a eles. Aliás, é um estilo judicial muito popular em Portugal nos últimos anos, que é quer dizer, se eu pudesse investigar, Certo, exatamente. que são as sentenças ou As os práticas despachos, de ilegalidade não mas é têm necessariamente de configurar prática de crime. Exatamente. Lá está, mais uma vez, é preciso ser uma espécie de escansão da trafolhice para... Isto é ilegal, mas não é crime. Então põe, arquiva. Chama-se direito. Chama-se direito, exatamente. Os meus... Não tem nada de especial. Está aqui um escansão, tens aqui um escansão. Mas não tem nada de especial. Bom, mas é aqui, mas tu o também caso, formaste, mas não provas. dizem eles, realmente ele ultrapassou os limites do mandato, o caso é opaco, eu diria, é opaco bandeira, porque realmente cheira... Que bonito, Esse trocadilho. Foi isso que tiveste a pensar. Eu tive algumas horas a pensar nele, e porque é muito bandeiroso, quer dizer, toda a gente... Dá bandeira. Sim, cheira muito mal este caso, e eu o que é? Qual é a Dá ligação? bandeira. Dá Dá bandeira. bandeira. É um caso Mas também é uma opaco Não, é opaco que- também é uma dá subtil bandeira. referência. Um caso opaco dá bandeira é muito bom. Ouve lá. É, pá. Opaco bandeira. Opaco dá bandeira. Pelo amor de É muito Deus. bom isso. Olha, então... Já... Kim É Barreiros, para aí está a tua nova É canção. para isso que se contratam profissionais. Bom, Depois do mas banana pêssego. exatamente. Eu queria só fazer aqui não é uma previsão, mas é um receio. Uma denúncia? Eu receio que depois do caso Moderna, depois dele ter inventado os vistos gold, depois de algumas coisas que há no caso Pandure e de umas trafolhices que houve no caso Portugal, Alegadamente. tudo alegadamente, eu receio E o que Jacinto? alguém, e o Jacinto é aqui está envolvido no caso Portugal. Eu receio que quando
o governo sair de funções, mais alguém possa ter problemas com o Sr. Carlos Alexandre. Por causa de todos estes arquivamentos. Vamos ver. Mas o Sr. Carlos Sabes, Alexandre depois de estar arquivado, o Sr. Carlos Alexandre já não faz nada. Se o juiz Carlos Alexandre só pessoas sem funções. não desenterra arquivamentos. Pois, pelos vistos temos que aguardar um bocadinho. Este caso deixou com a pulga atrás na orelha João Miguel Tavares. Não só uma, mas muitas mesmo. Montes de pulgas a saltar, evidentemente. O que é que elas saltaram foi durante... Elas saltaram... Bonito. Não fui eu, foi o Sr. Moderador. Elas saltaram foi durante 8 anos, não é? O Miguel está sempre a dizer que é do povo. E sou do povo. Trazer fazes bem, pulgas. Expressões pulgas. Pulgas. Pulgas, piolhos. Esse raciocínio é... Pulgas, piolhos, lêndias. Estou à vontade com pulgas. tudo. Bonito. Com tudo. Não, era pela... Não, eu sei. É um belo momento. Mas o problema é que 8 anos, isto demorou 8 anos, que é o mais importante, é que o despacho de arquivamento não é só dizer que pode haver ilegalidades que não são crime, é que mesmo que fossem crime, Já estavam prescritos. já estavam prescritos. Ora, E ninguém pode acreditar verdadeiramente que uma investigação, ele disse ao Laré, atenção, Pedro Mexia disse ao Laré. Essa realmente é uma parte magnífica, porque é portanto, o processo. Não só tinha um punhal nas costas, mas pelo simples não deram-lhe 2 tiros na cabeça. Não, mesmo que se pudesse, já não dava. Ora, qual é que é o problema em termos de fotogenia do processo dos submarinos? É que, como todos nós ouvimos abundantemente, foram expostas à opinião pública as famosas... Não são escutas, são gravações, que é mais giro, parecem escutas, mas são gravações. As autoescutas, exatamente, do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo, em que temos os senhores que receberam 1 milhão da ESCOM, os senhores que tiveram também o grupo que esteve envolvido naquilo, portanto, há uma empresa chamada ESCOM que pertencia ao Grupo Espírito Santo, que intermediou o negócio dos submarinos, os senhores estão ali a admitir que cada um deles recebeu 1 milhão, são eles próprios que admitem, e que ainda... Havia mais uns milhões a voar, inclusive para uma pessoa que eles não sabiam quem era e que disseram basicamente que havia ali corrupção. Foi Ricardo Salgado que sugeriu que havia ali corrupção. Portanto, depois disto tudo, é difícil dizer arquivou-se, estamos todos inocentes. Não, é mais um daqueles casos. Arquivou-se, mas ninguém está inocente. Não havendo matéria criminal, o caso desaparece ou... A relevância política mantém-se. Precisamente por não haver matéria criminal, o caso não desaparece. Porque esse é um dos paradoxos destes casos, é que faz menos moça um caso, mesmo que acabe numa condenação. É melhor estar no estabelecimento prisional de Évora? É melhor que haja uma decisão efetiva, mesmo que seja de condenação. Não faltam políticos que foram condenados e nem por isso a sua carreira política se ressentiu grandemente. O pior é isto. O pior é o próprio despacho dizer que aquilo é opaco. Isto é opaco. Ou seja, na verdade, o que o despacho faz é aquilo que o caso já propicia, que é, mesmo que como nunca se julga, nunca se fica com a certeza. É aquela frase que Paulo Portas costuma usar muitas vezes, que é os submarinos emergem em tempos eleitorais e submergem fora de tempos eleitorais. Continuará a acontecer porque... Para ele, Paulo Portas, era muito melhor ter sido constituído arguido ou parte do processo, porque o pior de tudo nesta conjuntura em que vivemos é haver suspeitas. É pior haver suspeitas do que condenações. É pior só no sentido em que ele possa ser inocente, porque se ele puder não ser inocente, é melhor que tenha sido assim. Não, isso é pior. Não, é pior porque não caduca. Pois. Não caduca. E tem efeitos políticos. Não tem tido muitos. Mas imagina que caducava para o lado errado, no que diz respeito a Paulo Portas. Juridicamente, isso é um conceito um pouco estranho. Caducava para o lado da culpabilidade. Exatamente. Ou seja, está entregue ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério do Arquivamento, enquanto o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Visitas. Para visitar ou ser visitado, João Miguel Tavares? Para visitar. Para visitar. É Natal, é uma época natalícia e houve gente que prometeu que ia visitar visitas ao... Quer visitar, exatamente. Preso número 44. Ao preso número 44. Em primeiro lugar, falando muito seriamente, para louvar aquilo que... Eu estava preocupado, e genuinamente preocupado, isto aqui não é ironizar, que de repente os direitos de José Sócrates em termos de visitas estivessem realmente a não ser devidamente cumpridos, porque é verdade que a família dele tinha todo o direito a visitá-lo sem ter que levar com as câmaras de televisão todas em cima. Ou seja, tenho imensas dúvidas que seja legítimo alguém com a sua visibilidade estar preso e depois a família esteja
é evidente que não está impedida de visitá-lo, mas se não quer levar com as câmaras e responder às perguntas dos jornalistas, que ele não possa efetivamente fazê-lo. Aparentemente foi colocada, levantou-se a hipótese de José Sócrates ter visitas ou fora desse horário, ou pelo menos que não fossem alvo daquele escrutínio mediático, e aparentemente foi José Sócrates que terá dito que não queria privilégios daqueles. E portanto, por esse lado eu fico mais descansado que pelo menos isso lhe tenha sido oferecido, porque acho que era um direito básico que lhe assiste. Sócrates foi visitado esta semana por Ferro Rodrigues. Exatamente. Ferro Rodrigues. Mas passou o Natal sem ver António Costa. Passou o Natal e António Costa ainda não foi. E na altura que nós estamos a gravar este programa, sexta-feira de manhã, ainda não apareceu lá. Pode ir à tarde ou durante o fim de semana. Não sei. Olha, eu pensava que Ferro Rodrigues tinha ido para lá fazer o papel de João Batista, ou seja, anunciar a vinda do senhor e endireitar as veredas. E, portanto, pensei que no dia seguinte... Sabes que isso fora de um auditório não católico é uma expressão pouco ambígua. Endireitar as veredas? Nunca tinha pensado nisso. Pedro Mexia, tu és um badalhoca. E depois, eu pensava que sim. Mas não, António Costa voltou a não aparecer. E é um não aparecer que, a mim, pessoalmente, acho que já fica um bocadinho mal, porque são coisas completamente separadas. Entristece-me porque significa que parece que ir lá implica uma perda de popularidade ou de repente uma conexão politicamente ambígua a José Sócrates. E eu gosto de acreditar que o povo português é suficientemente inteligente para separar uma coisa da outra e, portanto, tanto preso um ex-primeiro-ministro, acho que António Costa já tinha a obrigação de lá ter. Tem imenso que fazer. Tem a Câmara de Lisboa, tem o PS, tem que preparar a estratégia eleitoral para as próximas legislativas. Mas agora pela autoestrada é 1 hora e ele consegue ir trabalhar no banco de trás. Percebe? Esta demora da visita tem significado político, Pedro Mexia? Quer dizer, António Costa, por um lado, do ponto de vista partidário... Ele prometeu que seria nas férias da Páscoa. Ainda. Da Páscoa? Talvez. Se calhar fugiu da boca para a verdade. Se calhar ele agora... Não, estava confundindo, era a Páscoa, não era o Natal. Ele prometeu que seria... Era a morte do senhor, não era o nascimento. Férias de Natal. Do ponto de vista, ainda estamos no período das férias de Natal. Do ponto de vista partidário e do ponto de vista humano, ele tem absolutamente que ir lá. Do ponto de vista político-eleitoral e do ponto de vista pessoal, não lhe interessa nada ir lá, portanto, mas é evidente que a primeira... Está dividido. Eu acho que qual é o momento em que nós vamos estar distraídos nas próximas semanas? É no countdown do dia 31. Acho que é o único momento em que ele lá pode ir. Ou então disfarça. Salta a rolha e aparece o então António Costa. Já lá foi o Barbas, não é? Portanto, o António Costa pode arranjar um disfarce à medida em que vai lá, cumpre o seu dever, mas ninguém o vê entrar, porque não estou a ver como é que ele vai conseguir visitar sem lhe caírem os jornalistas em cima. Mas diz o mesmo que o Ferro Rodrigues, diz que, olha, é uma visita pessoal, não aliás, houve vários políticos do PS que fizeram isso sem grande alarido e, do seu ponto de vista, não é possível fazer qual isso. seria o melhor momento, Ricardo Araújo Pereira? O melhor dia é 31 de julho. Se é para casar. Mas eu concordo com o Pedro, é 31 de dezembro. Aliás, acho que falta uma canção. Qual é o melhor dia para ir visitar o Sócrates? E é isso, é 31 de dezembro, porque não... É a segunda vez que Kim Barreiros é citado neste programa. 2 semanas seguidas. Hoje mesmo. Já tinha. É realmente o nosso poeta predileto. Então eu disse que o Kim Barreiros podia fazer uma canção com o teu Opaco da Bandeira. Exatamente. Exatamente. Bom, é possível que seja aquele, assim, 10, 9 e o Costa, toque, um instante, posso só dar um beijinho? E ainda vai comemorar ainda vai ao lado do rato. Na 12ª badalada já está fora. Já está no terreno do passo. Achas que se a visita for muito, muito pacífica e amistosa, os jornais vão titular Costa Concórdia? Fica feito o repto. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares quer o cargo de Ministro das Visitas. O Pedro Mexia vai ser esta semana Ministro do Quarto Escuro. Tem alguma brincadeira em mente, Pedro Mexia? Não percebo porque é isso. É uma brincadeira Estou a perguntar. Infantil-juvenil bem conhecida, antes de ser uma brincadeira adulta também bastante conhecida. Mas... Quem é que tem acesso ao Quarto Escuro em que está a pensar? É porque é aquela famosa imagem que se dizia que a Grécia era o quarto escuro
Era a pessoa que ia à nossa frente no quarto escuro porque batia na mobília toda e nós já sabíamos que era uma imagem... Depois uma de imagem, tanto vai estragar tudo a falar da política grega. Uma imagem reveladora. Promete tanto. Uma imagem, estavas a pensar que eram assuntos gregos, mas de facto são. Mais antigos. Mais antigos. Uma imagem bastante reveladora da solidariedade europeia, que é... Foi ótimo. Vai um tipo às escuras à nossa frente. Exato. Não, isso porque a gente não deu topada nenhuma, realmente. Mas, porquê o quarto escuro? Porque agora... Somos a Grécia agora? Somos a Grécia? Não sei se há 10 anos éramos a Grécia. Íamos ser a Grécia. Íamos ficar como a Grécia. Demos topadas. Demos muito chute em muita mesa de cabeceira com o pé descalço. Mas e isso dói. A alternativa, ou seja, nós temos mais ou menos quase todos os países, e sobretudo os países do Sul, temos um exemplo de dizer a austeridade é terrível, e a austeridade em grande parte não resulta, ou outros dirão que em grande parte resulta, etc. Mas nós temos, de facto, partidos europeus e correntes europeias que não estão no poder, ou que já não estão no poder, que dizem, não, sem austeridade nenhuma. E uma coisa muito irritante é que essas correntes ou não foram eleitas, ou, quando foram eleitas, meteram isso na gaveta. Agora, ainda ao assunto. Tudo indica que, depois do falhanço anunciado das eleições presidenciais, vão ter que ser convocadas eleições legislativas e o Syriza, na Grécia, pode ganhar, e portanto as eleições, e pode haver pela primeira vez um país e um partido e uma força política que vai pela primeira vez aplicar medidas anti-austeridade. E isso é muito positivo, não creio que vá ser muito positivo para os gregos, mas vai ser muito positivo ver como é. E se o Syriza ganha... anti-austeridade significa o quê? Não sei, eu também não sei. É gastar a tripa fora? Não, a pergunta é boa, não sei bem o quê, mas acho que é muito importante para que quem critica a austeridade, todos nós de uma forma ou de outra criticamos a maneira concreta como ela é feita, mas a austeridade enquanto necessidade, vai ser interessante ver finalmente no quarto escuro alguém a chocar contra a mobília e nós podemos dizer, bom, é isto que nós queremos. O Ricardo, por exemplo, vai poder dizer, o que eu quero é o que está a passar na Grécia. Quem é que tem razões para se sentir ameaçado? Ricardo Araújo Pereira, com uma previsível vitória do Syriza, ter em conta aquilo que as sondagens dizem na Grécia. As convicções ideológicas de Ricardo Araújo Pereira podem ficar em perigo. Podem. Só um vizinho. Agora é o Ricardo. Desculpa, sou o moderador. Peço desculpa. Que bonito. Este menino está-me sempre a interromper. Peço desculpa. Bom, peço desculpa. eu creio que... Vamos lá ver. Há um provérbio austríaco. Não estava à espera deste início. Não estava. Há um provérbio austríaco que diz a situação é desesperada, mas não é grave. E a sensação que dá... Tu inventaste isso ou existe mesmo? Existe mesmo. Aliás, até há o título de um livro de Paul Václavic. Que é só para tu veres quem é este embrulha. Só para ver. Bom, mas esse provérbio aplica-se à posição que a Europa parece ter sobre a dívida, que é impossível de pagar. Vamos então pagar. A situação é desesperada, mas não é grave. Estamos a falar só da dívida. Está bem, mas a questão da dívida é interessante a este propósito. Foste pelo lado menos doloroso. Não, é um lado interessante, porque em certo sentido, é o lado mais doloroso. Uma dívida impagável. Mais doloroso são as funções do Estado. Não. E a despesa pública. Mas isso está relacionado com isto? Não, necessariamente. Se a gente não gastar milhares de milhões não se trata de euros de pagar o que já... Não, faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença porque não se trata de pagar... Não se trata de pagar o que já gastaste. Trata-se de como arranjar dinheiro para continuar a pagar aquilo que tu queres pagar. Vocês leram o Financial Times? Não. Não. É que é o órgão... Eu sei que ele sai. Ele tem uma periodicidade. Exato. É mensal. É disso. Ora bom, o Financial Times, que é uma cena. Juntamente com o Avante. Com uma cor esquisita. Juntamente com o Avante, é o órgão oficial do PCP. Escreveu lá um senhor chamado Wolfgang Munchau, que além de tudo mais é alemão e, portanto, calma, quando se fala de Wolfgang Munchau, e ele disse: a esquerda radical tem razão sobre a dívida da Europa. Mas, portanto, não é isso que a gente estava a falar agora. Continuas aí no cantinho que te interessa. Não é no cantinho, é um cantinho muito importante. É um cantinho muito importante. É importante, mas não é toda a história.
Mas é um cantinho mesmo A muito... questão está em saber onde é que o Siriza vai desencantar o Carcanhol com as suas políticas. Quem é que lhes dá? Eu acho que Carcanhol há. Porque se nós conseguimos pagar milhares de milhões de euros anuais para pagar juros, se nós conseguimos pagar... Enfim, queres uma lista de má despesa pública? Carcanhol de juros. Não, eu não quero preciso uma lista de Meu despesa Deus, pública. sim. Acreditas que o Siriza vai alterar a moderador, situação estamos a política cortar a grega ou será a situação política grega a alterar o Siriza? Eu acho que, quer dizer, eu gostava que fosse a primeira, pode vir a acontecer a segunda. Se Não, acabar isso por é ser falso a segunda, e é uma inverdade. se acabar por ser a segunda, se acabar por ser a segunda, As não duas tem interesse coisas? nenhum. As Ou seja, se a prática obrigar o Siriza a mudar, não tem interesse nenhum. O interesse está em o Siriza obrigar o mundo a mudar. Se eles conseguirem isso, é muito divertido. Mas eu estou como ao Pedro, os gregos são atualmente os nossos porquinhos da Índia. A gente chega lá, faz experiências e depois vê qual é o resultado. O Pedro Mexia é, portanto, ministro do Quarto Escuro. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. É que tem havido mais porquinhos. Há aqui muitos porquinhos em Portugal que têm sobre os quais foram feitas muitas experiências sociais. Só para... Pronto. Daqui a Mas pouco, tu até agora escapaste. se houver alguma coisa a dizer Obrigado. a esse respeito, daqui a pouco damos atenção ao Ronaldo de 800 quilos e 3,40 metros no Funchal. Agora, o Ricardo... É que tu estás a prometer tanto que nós temos que fazer algum comentário sobre isso. Não, precisamente. Eu prometo. E não houver alguma coisa a dizer, mas há alguma coisa a dizer. Prometes e não cumpres. Alguma coisa a dizer. chocado. Agora o Ricardo Araújo Estou Pereira chocado, Carlos. declara-se natalício. Isso não é um bocadinho redundante um nesta bocadinho. época do ano? É um bocadinho, mas há vários modos de estar natalício. Houve algo que o tornou especialmente sensível à quadra? Houve, sim, senhor, porque eu considero que esta é uma quadra, sim, senhor, é uma quadra que digamos, cristã, não é? Porque trata-se do nascimento de Jesus, mas há outras festividades que coincidem e eu gosto de ver quando várias tradições culturais, religiosas e outras se entrelaçam. E quando eu vi... Ou se imbricam. Ou se imbricam, ou até se imbricam. E é desta imbricadeira que eu queria falar. Mas que imbricadeira é esta? Perguntam as pessoas em casa. E é a seguinte. Eu gostei muito de ver a tradição cristã misturar-se com o Antigo Egito. Quando vi duas múmias a desejarem bom Natal. Eu sei Foi sensível ao apelo de Maria e Aníbal. Exato. É o que eu concluo aqui. O Natal é um tempo que convoca a união das famílias e amigos. Mas devemos ir mais longe na sua celebração. Queremos que a paz esteja com os homens, não só agora. Queremos que o esforço de concórdia entre os povos seja permanente. A mensagem de Natal que calou fundo junto do Ricardo Araújo Pereira. Aqui editada, Sim. porque não temos tempo para mais, infelizmente. Sim, não tem- Temos de falar da estátua do Ronaldo. E o visionamento completo da mensagem pode até fazer mal à saúde. Eu conheço casos. O que é que o tocou nestas palavras, Ricardo? Carlos, vamos lá ver. Ou nestas imagens? Sim. Bom, além do estado em que se encontram bom, vamos lá ver. Mas não foi o Ricardo Quero ser na semana desagradável. passada dizia que era desagradável referir a idade? Não, eu não estou a falar da idade. Não é da idade. Estás a falar do lado de Madame Tussauds, não é? Repara, o Soares, exato, é do lado de Madame Tussauds. O Soares tem 90 anos, mas é sanguíneo. É vivace. Estes senhores são jovens ao lado do Soares. E parecem criogenados. Meu Deus. Bom, mas eu devo dizer o seguinte. Frases começadas por: o Natal é a época em que eu fiz redações melhores do que estas na terceira classe. A própria Miss Universo diz coisas mais interessantes sobre a paz no mundo do que este casal. Então a concórdia entre os homens... A concórdia entre os homens, colocada nestes termos, dá-me vontade de bater em homens e de estimular a discórdia. Não. O que é que pensaram que eu ia dizer? Não sei, não faço ideia. Que susto, pá! O Carlos ouve estimular e fica descontrolado. Meu Deus. Estava a falar de homens. Não há qualquer espécie de estimulação nesse... Não. Já chegamos ao Cristiano. Isso nunca me ocorreu, atenção. Não. Ele agora só está a pensar na estátua. Devíamos ter posto a estátua logo no início. Gostou da mensagem do casal presidencial, Pedro Mexia? Gostei porque é para os historiadores futuros. Imaginem, por exemplo, que isto vai parar
no futuro, praticamente ninguém vai ficar na história, não é? Portanto, um historiador daqui a 300 anos, se vir estas imagens, não sabe quem são. E vai ser preciso carbono 14 para datar, porque isto pode ser em qualquer década. Podia ser o Américo Tomás e esposa, ou qualquer outro presidente anterior. Há um lado intemporal, no mau sentido da palavra. Ramsés II. Há um lado intemporal, mas isso, por outro lado, há uma coisa que não deixa de ser simpática em Cavaco Silva, que é o total desprezo pela imagem e pelo marketing. Eu lembro não tem assessores, mas parece que não tem assessores. Lembro-me de alguém me contar uma história sobre quando foi, não sei se foi aquela tentativa de fazer aí uma união nacional, não, mas uma coligação. Era mais ou menos isso. Sim. E o Presidente foi muito criticado, porque nos jornais e nos programas de televisão, não sei o que mais, e alguém próximo tentou digamos, segurar o Presidente, que apesar dos ataques que estavam a ser preferidos, e o Presidente disse qualquer coisa com o género, eu não sabia, eu estava aqui a ver o Poirot com a minha mulher, não dei para... E eu acho que há um lado encantador de não estar a ser atacado e estar a ver que o João Miguel, Poirot na RTP Memória. O João Miguel, como um homem de boa vontade, sente sempre, de modo especial, estes assuntos, estes apelos. Sinto, mas a imagem não pode contradizer aquilo que está a ser dito. Eles parece que foram ao velório da Reina Rodolfo. Aquilo não é uma mensagem de Natal. Ou seja, um sorrisinho. A Maria no final lança um pequeno sorriso, mas tudo aquilo mas é nós editamos essa parte. Atenção, para o ano ainda há cavaco, não é? As eleições presidenciais são só... Ainda há mensagem de Natal. Ainda há. O que eu sugeria aos autores do guião é que, no fim o Natal é realmente uma época de paz. Devíamos ser todos amigos. Só uma nota. No final, acrescentar uma coisa para o Cavaco dizer que é, a propósito, tanto eu como minha esposa estamos vivos. Até à próxima. Só isto, só para tranquilizar o povo. O Ricardo Araújo Pereira está assim apropriadamente natalício e o Pedro Mexia declara-se ex. Ex quê, Pedro Mexia? Eu, pessoalmente, não sou ex nada, mas é muito... Nós vivemos em Portugal nas últimas décadas com os ex, nomeadamente com os ex-esquerdistas, os ex-maoístas, os ex não sei o quê, são praticamente toda a classe pensante da direita nos últimos anos foi... da extrema-esquerda, ou uma parte significativa foi da extrema-esquerda, e vimos a maneira como as pessoas reagiram à esquerda e à direita, aos ex-comunistas, aos ex-maoístas, etc. E acho que agora houve, esta semana, pela primeira vez, o primeiro ex-liberal. Carlos Abreu Amorim, disse, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Disse que já não era liberal. Carlos Abreu Amorim, que já foi do CDS e saiu, da Nova Democracia e saiu, agora do PSD, já foi anticlerical e já foi a Fátima com os seus eleitores, portanto, enfim. Tem uma história interessante em termos de ex, mas achei interessante a ferocidade que se abateu sobre ele, exatamente igual à ferocidade do PC sobre Zita Seabra, etc. De facto, as coisas mudam o quadrante ideológico, mas a ferocidade quase religiosa é igual. Houve anátemas. E no meio disso houve alguns textos interessantes, porque, de facto, não há assunto sobre o qual se diga coisas mais sem nexo do que o liberalismo, e houve um texto muito interessante no Observador, de Gonçalo Almeida Ribeiro, sobre o que é, não vou agora aqui citar, mas remeto as pessoas para que queiram ver que queiram falar deste assunto, que é o que é exatamente ser liberal, porque geralmente o liberal, no fundo, substituiu, ou neoliberal, substituiu no vocabulário político português a palavra fascista daqui a algumas décadas. É uma palavra imprecisa, que não quer dizer, eu estou à vontade porque eu não sou um liberal, mas o uso da palavra liberal como palavra insultuosa esquece uma longa tradição e nobre tradição intelectual que esse texto do Gonçalo Almeida Ribeiro esclarece muito bem. Mas normalmente é na formulação neoliberal que o... Mas mistura-se tudo. Sim, mas mistura-se tudo. Justamente, eu tenho muita simpatia pelo liberalismo. Esse texto de Gonçalo Almeida Ribeiro diz que alguns dos pensadores mais importantes do pensamento político ocidental, o Tocqueville, etc., são liberais. Mas o neoliberalismo, ou aquilo que nós chamamos habitualmente de neoliberalismo, é outra coisa. Tem a ver com o Hayek, com o Friedman, etc. Carlos Abreu Amorim diz que
nem toda a o gente Estado dá esse precisa salto. ter força. Sim, Foi mas justamente, a explicação que ele deu e justamente para nesse mudar texto, de nesse texto opinião. que eu estou a citar, nesse artigo, faz uma objeção muito interessante a essa, porque esta descoberta também do Carlos Abreu Amorim não bate muito a bota com a perdigota, ou seja, não bate muito bem essa descoberta de que já não é liberal com o caso que ele invoca, que é o caso do BES. E o que esse artigo que eu estou a citar diz é que o que os liberais dizem é que não é preciso o Estado ser extenso para ser forte. Isto é, um Estado mínimo pode ser regulador e eficaz, não tem que estar em todo lado. E, portanto, há aí umas confusões conceptuais interessantes que este caso pode ajudar a Acha desmistificar. que pode ser concedido a Carlos Abreu Amorim o estatuto de arrependido, Ricardo Araújo Pereira? Eu sou liberal quanto à mudança de opinião. Até porque acontece muito. Não, por acaso, quer dizer, mudo às vezes. Eu acho bem que se mude de opinião, quer dizer, não, nem bem nem mal, acho que é natural, é normal. E portanto, talvez quando se muda, como Zita Seabra mudou, talvez isso seja... No teu campo não gostas tanto. Porquê? Porque o transferidor Partiu. partiu. Abriu demasiadas pernas. Escangalhou o transferidor. Não, é a questão do Atenção, não compasso, cheguei a do formular. compasso ideológico. Estavas a falar do compasso ideológico, não é? Estava. Bom, mas a tese Zita Seabra tem, enfim, mudou de opinião, mudou radicalmente Tu também de mudaste um opinião. bocadinho. Mudou Não de foste opinião. foi tanto, não é? As pessoas vão mudando de opinião. Eu gosto... não há nada Mas a questão contra ali não está mudanças na mudança de opinião. A questão deste caso não é a eu não mudança de gosto muito opinião. de ter várias opiniões contraditórias entre si e mantê-las a todas. Sempre no ar. Um jongleur. Um jongleur. Esta é a referência de hoje a Miguel Sousa Tavares. Meu Deus. Eu não posso ter uma rubrica fixa. Rebuscado. Não posso ter uma rubrica fixa. Que rebuscado. Ficou desiludido. João Miguel Tavares perdeu um correligionário ideológico. Aqui não está, porque a questão aqui não está na pessoa, não é? A questão está na argumentação que ela utilizou, porque aquilo é que é absurdo. É uma não questão só mais porque- vasta do que a pessoa. E Não diria que é tão Não, Não, é mais mesmo aquilo basta- que o Pedro disse, citando Gonçalo Santos dos Reis, eu creio que é possível perguntar se isso é assim. É verdade, é possível ter um Estado mínimo forte, é possível. Não, Mas é uma- Quando as não, pessoas é- falam, não, a podemos questão é... perguntar se é ou não sim. possível. Está isso- bem, mas a Ou uma questão cidade é... sem classes, por eu exemplo. agora Exato. reparei que o Estado é preciso um Estado forte e, portanto, eu não sou liberal. Quando tu, geralmente, apontas o papão liberal é apontado, por exemplo, a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, que são fabulosos exemplos de líderes fracos, é isso? Não se está a faz falar de sentido líder, está-se a nenhum. falar do papel do Estado, por exemplo, da intervenção do Estado na economia. É claro que a Margaret Thatcher era uma líder fortíssima. Contra os mineiros. Agora, era tudo à bala. Mas o Estado era Não, mas o fraco. João Miguel O Tavares está Estado a era contestar fraco. Carlos Abreu Amorim. Eu estou a contestar Eu sei que está a contestar, eu Então, sei que está a contestar. É verdade que esta... Mas ele está a contestar dizendo repara que a Margaret Thatcher era uma liberal e, no entanto, era uma líder forte. Sim, mas o que está em causa não é se a líder é forte ou fraca. O que está em causa é se o Estado é forte ou não a intervir Mas no o quê? E mercado. durante o tempo que ela esteve a liderar o governo intervir no britânico, mercado. pareceu-te que o governo era fraco. Não é intervir no mercado. Aí é que está o ponto. O ponto é se o mercado é ou Não é não... intervir, é regular, são coisas Sim, diferentes. está bem, Não, são coisas tudo radicalmente diferentes. certo. Porque tu até hoje- eu chamo a regulação uma intervenção, vá. E está a fazer o seu Mas isso é caminho muito na mau. ciência política. A mim custa-me, mas eu utilizei uma imagem Um sofisticada. árbitro não intervém no jogo. Olha que Alguns intervêm. Eu utilizei uma imagem muito sofisticada não no tens visto o jornal. futebol português. Não conheces Donato Ramos. Já vi. Eu utilizei uma imagem muito sofisticada no lugar onde eu escrevo, que foi, e isto é realmente o que tem sido, aquilo que tem sido alvo do liberalismo ao longo dos últimos anos, que é, chama-se vaca um porco e depois diz, olha, ele não dá leite. Olha, diabo. pois se é um porco, como é que ele há de dar leite? O liberalismo... E o liberalismo, Isso tem sido vilipendiado, não é? Isto é Tocqueville, velho. Isto é Tocqueville. E o liberalismo tem sido isso. Este governo é liberal. Este governo tem sido liberal. Para O liberalismo, cacete. coitado, tem sido vilipendiado. Lembras daquela fogueira que se Liberal fez com para liberais? cacete, Pedro Passos Coelho. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se confessa ex. Agora vamos saber o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se uma vez mais privatizado. E já tem quem o compre, João Miguel Tavares. Eu já fui comprado há muitos anos e por um preço baixinho.
Preço baixinho. E não era por fazer greve. Quem é que dava mais que isso? Ninguém, mas isso eu admito perfeitamente. Ainda hoje me espanta. E o valor do mercado, entretanto, subiu? Ou... O meu? Não, mas está sempre a descer. Isso acontece com a idade. Quero falar da promulgação pelo Presidente da República da lei da privatização da TAP. Estão sempre uma delícia. Sim, quero. E de certa maneira... É a única coisa que tem graça neste programa. Lá estás tu a desvalorizar a profundidade... privada de João Miguel Tavares. Lá estás tu a desvalorizar a profundidade das nossas opiniões. Sim, Cavaco promulgou E, a lei de privatização dentro do espírito da TAP. natalício é para me juntar aqui a Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, João Miguel. Só por isso, porque acho que foi um caso em que toda a gente acabou a perder. Brevemente, senão depois não podemos falar do Os Ronaldo. sindicatos, os 27 sindicatos, não são 27, por exemplo, aí 12, porque geriram muito mal o processo e acabaram por ser obrigados a recuar. Mas também o governo, em primeiro lugar, porque lhe saiu um bocado de mal a requisição civil, só no sentido de provavelmente devia ter esperado pelo Tribunal Arbitral, que acabou por decidir os serviços mínimos, e portanto com os serviços mínimos tenho muita dúvida que a requisição civil se justificasse. Mas e depois, porque este caso tem um grande problema na sua base que eu acho que não tem sido devidamente valorizado. É por isso que nós aqui estamos, que é, isto é para ter sido feito há mais anos. Não faz qualquer sentido, acho eu, num caso desta importância, estar a colar a privatização da TAP à mudança de governo. Ou seja, já que se chegou até aqui, das duas uma, ou se chegava a um acordo com o PS e com António Costa e diziam, senhor, vamos fazer isto e há aqui uma espécie de acordo de regime, ou então deixavam-se estar quietinhos e deixavam o assunto da TAP nas mãos do futuro governo. Isso sim, mas não é por ser o último ano. O governo pode legislar até ao fim. Não estou a dizer que não pode. Não é Estou a dizer que não deve. Não estou a dizer que não pode. Estou a dizer que não deve. O Ricardo Araújo Pereira entendeu porque é que a greve foi desconvocada. Eu acho que foi porque... Espírito natalício. Não, pareceu-me que foi porque o ponto que eles queriam provar ficou provado. Pareceu-me que era isso. Sim, Portanto, desse ponto de vista, sim. O que eles queriam provar Perversamente, sim. Embora o governo tenha ganho o braço de ferro, provou o ponto. Perversamente ficou provado. O ponto dos sindicatos é a TAP é uma empresa central no interesse nacional, no interesse público nacional. E, portanto, isso ficou provado quando eles ameaçam fazer greve e o governo recorre à requisição civil. Mas isso precisava de ser provado. A requisição Ao civil... da EDP, do CTT, da REN... mas o que eu acho é que não faz. Eu não me lembro da requisição civil quando... O que me parece é que... Vai a EDP. Mas justamente por isso há uma desproporção. Qualquer coisa... Há uma desproporção na gritaria. Há uma desproporção na gritaria porque nós entregamos a rede elétrica a um Estado estrangeiro. Exato. A um Estado. Exato. E não foi um Estado qualquer. Portanto, todas as privatizações que venham no futuro são menos graves do que a REN e da maneira como foi feito. State Grid chama-se a empresa. É para dizer mais nada. Mas é grid, não é com dois Es. Não, e grid, State Grid. E grid também quer dizer as barras numa cela, portanto, enfim. Grelha. Grelha, exato. State Grid com dois Es foi do lado do vendedor. Exato. Mas não sei. Não, eu também fui contra a nacionalização da EDP pelo Estado chinês. Tu és contra todas as nacionalizações. Não, as nacionalizações nem todas, mas privatizações quase. Pronto, ficámos a saber o que leva o João Miguel Tavares a dizer-se privatizado. Então, agora, brevemente, a estátua de homenagem a Cristiano Ronaldo no Funchal, uma estátua bem dotada, como descreveu o jornal brasileiro Folha de São Paulo. Suscreve a adjetivação, Pedro Mexia? Eu gosto de uma descrição acho que era do Daily Mail, que dizia: Ronaldo está contente com a sua estátua. Está muito, muito, muito contente. E eu acho que este assunto foi a protuberância, como lhe chamaram. Aquilo em bronze deve ter ficado caro. Mas distraiu o assunto, ou melhor, deu ao assunto uma importância que ela não tem. É uma estátua a uma pessoa que é uma estrela de futebol, conhecida em todo o mundo. Fizeram-lhe uma estátua na terra dele. É um homem que tem uma história de sucesso, que veio de baixo, que triunfou, não tem assunto. Se não houvesse a protuberância... Por isso mesmo é que eu disse no início que não íamos falar dele. Não, mas por isso vocês mesmo... insistiram? Por isso mesmo é que a protuberância deu caso a um assunto que não tinha. Era normal. As pessoas dizem que horror dar uma estátua a uma pessoa com 28 anos. Portanto, mortos de guerra, grande parte deles iam à vida. Aqueles 3,40 metros de bronze fazem
jus ao craque João Miguel Tavares. Eu acompanho a carreira de Cristiano Ronaldo. Eu sei que o João Miguel se prende aos detalhes. Eu acompanho a carreira do Ronaldo há muito tempo e segundo pude ler nos jornais, há pelo menos centenas de mulheres que poderão responder a essa pergunta melhor do que eu. Mas eu fui investigar, de facto, e fui ver lá. Agora o programa. Isto devia ter começado por aqui. Agora sim. Eu fui investigar, fui ver fotos de Cristiano Ronaldo equipado. Equipado. Nos campos de futebol. E eu posso assegurar que aquilo não está lá. Aquilo não está lá. Aquele bronze todo. Aquele bronze todo não está lá. Isso é que tu chamas de investigação. Portanto, na quadra natalícia, dedicaste algumas horas a ir olhar para os calções de Cristiano Ronaldo. Porque eu sou um profissional mesmo na quadra natalícia. Espero que a PJ esteja em cima do que tu fazes no Google. E não está lá, portanto, é a criatividade do escultor. Depois, que é muito criativo. Aquilo é a cara chapada do Cristiano Ronaldo. Depois de Cristiano Ronaldo, a que figura é que gostaria que aquele escultor dedicasse-me agora ao seu talento? Bom, atenção, se este escultor me quiser esculpir a mim, eu não nego. Eu gostava de ser imortalizado desta forma. Eu receio, como o Pedro há pouco, lá está, pelos historiadores do futuro. Os historiadores de arte para os quais, na altura, esta estátua será tão longínqua como para nós é hoje o David. E, portanto, o trabalho que eles vão ter para estudar a influência... Sendo que o David é um menino, ao pé do Cristiano. É um menino. E, portanto, saber, estudar a importância do priapismo no futebol, calculo que vai ocupar algumas teses de mestrado. Pronto. Agora os decretos, os últimos deste ano, portanto podem ser votos para 2015, se facilitar. 2015. O Pedro Mexia decreta ou pede, ou vota, ou deseja que não fechem o túnel da Mancha. Sim, porque em 2015 é possível que o UKIP, o partido, enfim, eurocético ou até anti-europeu, não ganhe eleições, mas tenha uma votação muito expressiva na Inglaterra. E é possível que Marine Le Pen não ganhe eleições, mas passe à segunda volta nas presidenciais francesas. E, portanto, os ingleses e os franceses podem não deixar de gostar uns dos outros. Não, isso já há alguns séculos atrás já amorosamente se enfrentaram, mas pode ser que o túnel feche brevemente. Espero que não. O João Miguel Tavares decreta boas legislativas. Boas legislativas, porque vão acontecer em 2015. E quando nós olhamos para a nossa história democrática, andamos a ser aldrabados em todas as eleições. Não na contagem dos votos, mas naquilo que os políticos nos prometem, naquilo que efetivamente cumprem. Nós fomos muito enganados em 2009. Fomos também ainda bastante enganados em 2011. Convinha, desta vez, duas coisas. Os políticos... Faz aí uma gradação de muito para bastante. Muito para bastante, sim. Apesar de tudo, sabe que eu faço uma gradação de José Sócrates para Pedro Passos Coelho. Agora, convinha os políticos, por um lado, prometerem melhor e tentarem cumprir aquilo que prometem, e, por outro lado, também o cidadão português estar mais atento e ser mais exigente no seu escrutínio. Mas, finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma nova ala. Nova ala? Ala dos namorados. Não é bem. É uma nova ala. Eu vou tentar... Eu acho que há uma maneira não demagógica de formular este decreto. Não, tenho dúvidas. Lamento, é possível que não haja. É uma nova ala para o estabelecimento prisional de Évora. Que albergue... a diversidade da fauna a diversidade nacional. Da fauna. Mas devia ser representação proporcional. Não, atenção. Eu não sou... Não, para mim não é... olha, agora foi um destes, agora toma lá um do outro lado. Não, era giro que... Várias coisas que normalmente são, eu diria, escandalosamente arquivadas, pudessem ser... enjauladas. Investigadas. Mas, assim, então, por exemplo, com o esmero, eu não vou tão longe a dizer que o esmero com que o João Miguel investigou a braguilha de Cristiano Ronaldo, mas com um esmero parecido. Uma nova ala. Então, Alex, faz tarde, está concluída mais uma reunião semanal e mais um ano de governação. Agora... Passas e champanhe, mas de 2 a 8 dias cá estaremos, seja qual for o grau de alcoolemia, à hora habitual. Atenção que é alcoolemia. Também pode ser alcoolemia. Eu acho que não. Não, pode. As duas, sim. Momento as duas possibilidades podem ser... Momento de ciberdúvida, valeu a pena, aprendemos todos. Não. Olha, aprendemos todos. Podem ser as duas. Novo Governo Sombra para a semana, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas entradas.